A história é longa, mas vamos situar-nos. Portanto, Essequibo é um rio. Ok. É o nome de um rio, e é o nome de um rio que fica numa região da América do Sul, no norte da América do Sul, que alguns geógrafos chamam o Planalto das Guianas. Certo. E onde não faltam rios. Onde não faltam rios, nem florestas, nem nada. Portanto, Certo. este Planalto das Guianas, na América do Sul, forma uma espécie de península ou de ilha. Está no continente, mas é separado do resto do continente por rios, grandes rios, como é o rio Amazonas, a sul e a leste, e o rio Orinoco, Certo. a oeste. Estas Guianas, portanto, nesta zona que se chama-se Guianas, estabeleceram-se desde o século XVI vários grupos de europeus, portugueses, franceses, holandeses, britânicos e espanhóis, todos eles ocuparam zonas das Guianas, e assim se fala das Guianas, que é da Guiana portuguesa, a Guiana francesa, a Guiana holandesa, a Guiana britânica e a Guiana espanhola. Portanto, há Guianas para todos os gostos nesta Confusão. zona. E qual é que era o interesse dessas Guianas para serem tão disputadas? Não, estas... Bem, Eram simplesmente estavam ali e davam jeito? Sim, aquilo fazia parte, digamos, das Caraíbas, do Mar das Caraíbas, portanto, e eram zonas também que interessaram à produção de açúcar, como vou dizer um bocadinho mais à frente. Muito bem. Portanto, a Guiana portuguesa... Estas 5 Guianas... A Guiana portuguesa faz hoje parte do Brasil, é o estado do Amapá, portanto, era a antiga Guiana portuguesa. A Guiana francesa ainda é a Guiana francesa, falámos dela aqui há uns meses. A Guiana holandesa é hoje a República do Suriname, portanto é um estado independente. A Guiana espanhola faz parte da Venezuela. E a Guiana britânica é hoje, a Guiana também é um estado independente, e é aqui que fica o rio Essequibo, nesta Guiana britânica. Que hoje é apenas Guiana. Hoje chama-se apenas Guiana, era a antiga Guiana britânica, até 1966, era uma colónia britânica, depois tornou-se um estado independente e depois até uma república. Estes territórios, estas Guianas, têm algumas características em comum, são territórios relativamente pequenos em termos americanos, embora sejam muito grandes em termos europeus, mas são, quer dizer, quando comparados com o Brasil, com a Argentina e com o Peru, são pequenos, e têm pequenas populações. Sim. As populações é que são mesmo pequeninas. Mesmo em termos europeus. Sim, a antiga Guiana Britânica, a atual Guiana, tem 215 mil quilómetros quadrados, e tem 795 mil habitantes. Nenhuma destas Guianas chega a ter mais do que 1 milhão de habitantes. E a maior parte da população destas Guianas está concentrada nas cidades. Portanto, há uma cidade, geralmente, nestes territórios o resto é que concentra a maior parte da população. Por exemplo, na Guiana, 15% da população vive em Georgetown, que é a capital. No caso do Suriname, mais de metade da população vive na capital, em Paramaribo. Por exemplo, no caso do Suriname, 90% do Suriname é coberto pela floresta amazónica. Aliás, é um dos países do mundo onde a proporção de terreno coberto de floresta é mais alta. Portanto, estamos a falar de zonas de grande floresta, com umas cidades que ficam quase todas na costa, à beira de rios, à beira de, quer dizer, no estuário de rios. E as populações? As populações são populações extraordinariamente variadas, das mais variadas do mundo e das mais variadas da América do Sul, porque há descendentes de indígenas, indígenas americanos, há descendentes de europeus, há descendentes de africanos, porque em muitas destas Guianas foi utilizada em grande escala mão de obra escrava até ao princípio do século XIX. A maior parte dessa mão de obra escrava era importada da África, portanto há africanos, e há também muitos asiáticos, descendentes de gente da Índia e da Indonésia. E porquê? Porque quer na Guiana Britânica, quer no Suriname, no século XIX importou-se muita mão de obra da Ásia, da Índia e da Java, e da ilha de Java. E por isso é que temos, por exemplo, o hinduísmo como uma religião importante nas Guianas, no Suriname e na Guiana Britânica, o hinduísmo, ou o islão, quer dizer, portanto, de repente... Isso é bizarro. Sim.
Não é uma coisa que as pessoas associem hinduísmo à América, não é? Mas é muito importante. No Suriname, e na Guiana Britânica, os hindus são uma parte importante. E também há portugueses, quer dizer, há portugueses em toda a parte do mundo. Por exemplo, na Guiana Britânica havia uma importante colónia de portugueses, de descendentes de madeirenses, portanto, de gente vinda da Madeira no século XIX, e que dominavam a indústria do rum e o pequeno comércio em Georgetown. Quer dizer, em 1890 chegaram a ser 4% da população, estes portugueses. Depois, no século XX, a maior parte deles saíram da Guiana, foram para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para o Canadá. E eram conhecidos como portugueses, não é? Eram e são conhecidos como portugueses ainda. O ministro das Finanças da Guiana, entre 1964 e 1967, era um senhor que chamava-se Peter de Aguiar, e era um dos portugueses. Portanto, era o ministro das Finanças, era um português. Enfim, estava a tratar das finanças lá um português. Portanto, isso é uma coisa curiosa. Mas vamos então à Guiana Britânica, onde está Essequibo. A Guiana Britânica, para tornar a história ainda mais confusa, ao princípio era holandesa. Portanto, aquilo começou esta zona que hoje é a Guiana, que foi a Guiana Britânica. Inicialmente havia aí um conjunto de colónias holandesas. Um conjunto de colónias holandesas que tinham os nomes... No século XVII, não é? No século XVII, que tinham os nomes de rios ou de populações locais. E, portanto, havia Essequibo. Aliás, um dos holandeses disseram que aparentemente encontraram ruínas de um forte português. Todos os portugueses já lá tinham estado anteriormente e depois tinham abandonado. Essequibo, Demerara, Berbice e Suriname. Portanto, estas 4 colónias, que eram 4 colónias, eu estou a dizer 4 colónias porque elas eram exploradas por diferentes companhias comerciais. Portanto, eram empresas privadas. Uma PPPs à moda antiga. Eram mesmo empresas privadas. Sim. Eram centros de produção de açúcar. Portanto, eram plantações, tinham grandes plantações de açúcar, todas na região costeira, e com a mão de obra escrava africana. Aliás, em Berbice há uma revolta de escravos em 1763, uma famosa revolta de escravos. Portanto, estas colónias que ficavam no continente da América do Sul eram muito iguais às colónias europeias que havia nas Ilhas das Caraíbas. Por exemplo, em Saint-Domingue, futuro Haiti, ou na Jamaica ou Cuba, isto é, centros de produção de açúcar baseados em mão de obra escrava, isto é, usando mão de obra escrava africana. É? Portanto, desde o princípio, agora, para tornar a história ainda um bocadinho mais complicada, desde o princípio que estas colónias holandesas tinham uma nacionalidade ambígua. Porquê? Embora fossem colónias holandesas, começaram sobretudo a interessar os empresários britânicos das Caraíbas, portanto, gente que se dedicava à produção de açúcar nas Ilhas das Caraíbas, e começaram a olhar também para estas colónias holandesas como um lugar interessante para estabelecer plantações. E, portanto, de repente temos colónias holandesas onde a maioria da população, no século XVIII, já é britânica. A população europeia, claro, estou a falar da população europeia. Portanto, Essequibo, Berbice e Demerara eram colónias holandesas, mas com população britânica, de europeus. Os grandes proprietários de plantações, por exemplo, que aliás nem sequer estavam nestas colónias, estavam na Grã-Bretanha e eram proprietários das plantações aqui. Depois, para tornar a história ainda mais complicada, portanto, isto ainda não ficou tão simples como isso, as guerras na Europa no século XVIII fizeram geralmente estas colónias mudar de mãos, porque uma coisa que acontecia era as potências europeias estarem em guerra na Europa e atacarem-se depois umas às outras nas colónias, quer dizer, no mundo ultramarino. Conquistando as colónias umas das outras, até para obter meios de negociar depois. Portanto, uma primeira coisa que se fazia era conquistar as coisas. E no fim do século XVIII, a França ocupou a Holanda em 1796 e no contexto de uma guerra com a Inglaterra, e a Inglaterra, quase como em retaliação, ou para ficar ocupou as colónias holandesas de Essequibo, Berbice
e Demerara. Por acaso não ocupou o Suriname, mas ocupou estas 3 colónias. Portanto, podiam os lá estar britânicos pacificamente, mas o que acontecia na Europa acabava por ter reflexos. Acabava por... podia não haver conflitos locais, mas apanhavam por tabela. Em 1802 há paz na Europa, a Inglaterra devolve as colónias à Holanda, mas em 1804 volta a haver guerra na Europa, a Inglaterra ocupa outra vez as colónias da Holanda nas Guianas. Nessa altura já dominava os mares e, portanto, tinha essa capacidade. Dominava os mares. Estamos a falar no século XIX, portanto, no século XIX ainda no princípio do século XIX, portanto, mesmo em 1804. Aliás, isso também aconteceu com a Guiana Francesa. A Guiana Francesa é ocupada por Portugal em 1809. Isto é, os franceses tinham ocupado o Portugal europeu, a corte e o rei, e a rainha e o governo tinham-se estabelecido no Brasil e, como retaliação, ocuparam a colónia francesa que estava mais à mão, que era a Guiana Francesa. Ocuparam-na com o apoio, aliás, dos britânicos, porque forneceram alguns meios navais. Em 1815, quando acabaram as guerras na Europa, o Portugal ainda tentou ficar com a Guiana Francesa a título do género de compensação pelos estragos que os franceses tinham causado em Portugal, mas depois a diplomacia não funcionou dessa maneira e a Guiana Francesa teve de ser devolvida à França em 1817, senão hoje o estado do Amapá seria um bocadinho maior do que é agora. Bem, em 1814, 1815, portanto, acabam as guerras na Europa, Napoleão é preso, levado para a ilha de Santa Helena e acabam as guerras na Europa e nessa altura a Holanda podia ter, enfim, ficado outra vez com as colónias de Essequibo, Berbice e Demerara, mas resolve, e eu aqui resolve quer dizer que provavelmente houve aqui uma negociação e se calhar pressionada em dar à Grã-Bretanha estas 3 colónias. Portanto, a Holanda ficou com o Suriname e deu Essequibo, Berbice e Demerara à Inglaterra. E a Inglaterra formaram então a Guiana Britânica. A Inglaterra uniu em 1831 estas 3 colónias numa colónia só, até porque elas eram contíguas. Numa colónia só que é a Guiana Britânica. Portanto, ficou a Guiana Britânica. A atual Guiana. A Guiana Britânica, onde depois os britânicos aboliram a escravatura em 1834 e foi precisamente para compensar depois a falta de escravos africanos que começaram a importar mão de obra da Índia e de outras zonas e todas as zonas da Ásia. A produção de açúcar manteve-se a principal atividade económica da Guiana Britânica, aliás, até ao século XX. Portanto, em meados do século XX, 50% das exportações da Guiana Britânica ainda eram açúcar, portanto, durante muito tempo. Era uma colónia relativamente próspera. Por exemplo, teve caminhos de ferro antes de Portugal, por exemplo, só para dar uma ideia, em 1848. Portugal só na década de 50. E o que é que acontece a estas plantações? O que acontece a estas plantações é que há um grupo, uma empresa, que é o Booker Group, que inicialmente é uma empresa de navegação e de transporte, mas que começou a comprar as plantações de açúcar no século XIX na Guiana Britânica e quando chega ao século XX é quase proprietária, esta empresa, o Booker Group, de todas as plantações da Guiana Britânica. Portanto, aquilo, aliás, até depois criou-se até uma piada que se dizia em Inglaterra, que não era a British Guiana, mas era a Booker's Guiana, quer dizer, era a Guiana dos Bookers, quer dizer, não a Guiana Britânica. Estes Bookers é o Booker Prize, vem desta Booker Prize. O Booker famoso Prize prémio literário. Foi criado em 1968 por estes Booker, por este grupo, que aliás também tinha, imagina, em determinada altura, tinha 64% dos direitos dos livros da Agatha Christie. Porque este grupo tinha uma... Isto era uma espécie de petróleo. Era um grupo que estava... Portanto, era de navegação, de transportes, mas depois se dedicou à distribuição. Portanto, à distribuição de mercadorias, que é o negócio deles, à produção de açúcar, e tinha também uma divisão literária, quer dizer, que era uma coisa, tinha uma divisão literária e comprava os direitos de escritores falecidos, isto é, aos seus sucessores, comprava-os, enfim, é por essa via da divisão literária que em 1800... Portanto, eles fazem negócio com tudo. Portanto, a literatura também era negócio. Ter 64% dos direitos da Agatha Christie não me parece um mau negócio. Não, venderam mais tarde, nos anos 70, salvo erro, por 3 milhões de libras, uma coisa qualquer assim.